a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo de número 21 ao 23. O texto foi lido na introdução do culto. Nós vamos ler de novo para reforçar o entendimento. Mateus capítulo 7, versículos de número 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versículos de número 21 ao 23. O texto diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Por bondade queira sentar-se. O engano é uma das armas mais poderosas utilizadas pelo diabo contra os filhos dos homens. Na verdade, o nome Satanás, dentre muitos outros significados, quer dizer literalmente enganador. Foi com engano que o diabo introduziu ou abriu as portas para o primeiro pecado na face da terra. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Imagine você fazendo anos de economia doméstica, privando-se de muita coisa, com a intenção de realizar o sonho da casa própria. Você deixa de usufruir de algumas comodidades que o dinheiro oferece para aplicar em um imóvel. Paga as prestações, dá uma entrada significativa, e depois, quando você vai pegar a chave, você descobre que a construtora era uma fraude. O apartamento nunca existiu. Você caiu num golpe. Você foi enganado. Isso é cruel. A Bíblia fala de um homem que teve que beber do seu próprio veneno, porque ele passou a vida inteira enganando. E o tema que eu quero discorrer hoje é sobre o maior engano de todos os tempos. O nome deste homem era Jacó, que significa suplantador, enganador. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, teve que sair fugido. E quando ele chega em Padã Arã para casar com uma mulher, ele se vê vítima dos seus próprios pecados, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Há duas irmãs lá, uma se chama Lia, outra Raquel. Jacó imediatamente se apaixona pela Raquelzinha. E não tendo dinheiro para oferecer como dote, costume da época, ele se vende por 7 anos de trabalhos, a fim de casar com a mulher dos seus sonhos. Chega o cumprimento dos tempos, programa-se o dia do casamento, Labão, sogro dele, prepara uma grande festa, amigos, convidados. E na cabeça de Jacó ele está casando com Raquel, mas da cabeça de Labão, sogro dele, ele está casando com Lia. Fala-se muito mal das sogras, mas Labão foi um sogro que deu um tombo em Jacó. Na hora da noite de núpcias, esperando que Raquel estivesse lá na tenda, noite escura, sem estrelas, sem iluminação, quem é que estava lá?
a dita cuja Lia. Quando ele acorda, o sonho de ter casado com a Miss Panda Aram, porque Raquel, a Bíblia diz, era formosa à vista. Quando ele acorda, ele descobre que foi enganado, que casou com a bruxa do 71. Sem ofender Lia, o problema é que a Bíblia diz que ela tinha olhos tenros. Em comparação, Lia era uma mulher sem atrativos, sem beleza alguma. Ele chega furioso no seu sogro: por que me enganastes? Ele diz: o costume aqui é diferente. Primeiro a gente entrega a filha mais velha e depois a filha mais nova. Se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela. Esse engano de Jacó trouxe muitas consequências. Porque ele pretendia casar com Raquel, levou Lia na bagagem. Ambas as mulheres levaram uma serva, a outra serva, Zilpa e Bila. Resultado, foi para casar com uma, voltou com 4. Ele gerou 12 filhos dessas 4 mulheres. Agora imagine 12 filhos de um mesmo pai com mulheres diferentes. Isso deu uma confusão. Porque José era o preferido de Jacó, e isso causou ciumeira, vingança, desejo de homicídio, brigas por poder, posição, houve calúnia, má fama, ciúme entre eles. Até que por fim José foi vendido ao Egito e Jacó se viu tirado da presença do filho que ele pensava que estava morto por muitos anos. Um sofrimento medonho, e tudo isso começou com um engano. Agora olha para mim. Existem pelo menos 3 formas de engano: aqueles que nós cometemos contra os outros, aqueles que os outros cometem contra nós mesmos. Mas existe uma terceira forma de engano, que é a pior delas. É o engano que nós cometemos contra nós mesmos. E é exatamente sobre isso que esse texto está falando. Senhor, nós profetizamos em Teu nome nós fizemos milagres, maravilhas, em Teu nome nós expelimos demônios. Por que nos rejeitas? Apartai-vos, vós que praticais iniquidades. Profetas, mas enganados. Expelidores de demônios, mas enganados. Operadores de milagres, mas enganados. O maior engano de todos os tempos. O engano do apartamento lhe priva de algumas coisas, mas dá-se a volta por cima, faz-se novas economias, compra de novo. O engano de Jacó trouxe muito prejuízo, irmão, muitos prejuízos. Mas ele não perdeu a salvação dele por conta disso. Jesus, se referindo a Jacó, diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão à mesa no reino dos céus, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi salvo. O seu engano trouxe muita decepção e frustração, mas não comprometeu a salvação dele. Ele está aguardando a ressurreição dos mortos. O problema é que esse engano aqui é extremamente comprometedor. Porque como estes do texto se equivocam, o Senhor lhes diz: apartai-vos de mim. Essa expressão, no sentido teológico, significa separação completa, imediata e total da presença de Deus. Ou seja, estes do texto estão irremediavelmente perdidos. Qual foi o engano deles? Julgavam-se salvos, estavam perdidos. Pensavam que tinham um nome escrito no livro da vida, mas sequer a primeira letra do nome fora colocada lá. Entendiam que foram achados, mas nunca tinham sido encontrados de fato. Pensando que viam, na verdade estavam cegos.
pensando que entrariam para a presença do Senhor, foram jogados para longe desta mesma presença, enganados. Como eles foram apartados, significa dizer condenação. Literalmente eles foram para o inferno para o lago de fogo, o que significa dizer que por toda a eternidade, sem esperanças de redenção, sem esperança absolutamente alguma, eles vão passar por um processo de tormento eterno, em labaredas de fogo, sendo atormentados dia e noite, sem nenhum descanso, longe da presença de Deus, portanto longe de qualquer fonte de alegria, descanso, paz e quietude. O que levou estes homens a este engano tão cruel? Na verdade, foi uma série de equívocos esses dos quais eu quero falar nessa noite. Eles foram enganados, e esse engano maior é resultado de enganos menores, equívocos menores. Quais foram os equívocos cometidos por estes profetas, operadores de milagres, gente supostamente de Deus? Quais foram os equívocos? Número 1, primeiro equívoco, eles confundiram religiosidade com submissão. Olha o que diz o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, religiosidade, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, submissão. Não adianta confessar Jesus como Senhor e não obedecê-lo. De nada adianta invocá-lo como Deus e não ouvi-lo atentamente. Não adianta frequentar uma instituição chamada de igreja, e isso é religiosidade, e não comportar-se como a Bíblia diz, submissão. O sacerdote e o levita que descia de Jerusalém para Jericó exprime essa realidade. Eles eram religiosos, acabaram de sair de um culto litúrgico no templo, mas não praticaram a submissão fora do templo. Eles expressaram religiosidade nos cânticos, adoração e mãos levantadas a Deus, mas só o samaritano praticou submissão. Olha o caso do fariseu. Era extremamente religioso, chegou no templo para orar, sem nenhuma modéstia, ele levanta as mãos e diz: graças te dou, ó Deus, orando de si para si mesmo, porque não sou como os demais homens roubadores, não sou adúltero, nunca matei, nunca fumei, nunca usei crack, nunca fiz mal a ninguém. Também, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Além do que, aí ele apontou para o seu vizinho, o publicano. Não sou como esse publicano pecador. Este publicano, que muito mais do que religioso era submisso, tão somente batia nos peitos, não se sentia em condições sequer de erguer a cabeça aos céus, e dizia para Deus: sê propício a mim, pecador. Religiosidade do fariseu, confiar em suas próprias obras. Submissão do publicano, acreditar na justificação através da fé. Repare o caso da mulher adúltera de Provérbios 7. A Bíblia diz que ela sai de casa com lisonjas, encontra um jovem falto de entendimento, e de maneira impudica ou sem pudor, ela se oferece a ele, dizendo-lhe: meu marido não está em casa. Levou um saquetel de dinheiro, fez uma grande viagem, tarda a voltar. Vem para minha casa. Eu já preparei os meus lençóis, perfumei com mirra.
venha, façamos amores a noite toda, nos deliciemos com amores. Agora, antes desse convite perverso, antes dessa crueldade com um homem que estava trabalhando em favor dela, seu marido, ela olha para esse jovem falto de juízo e lhe diz: sacrifícios pacíficos tenho eu comigo. Hoje paguei os meus votos. Extremamente religiosa. Sabe o que significa isso? Ela estava dizendo assim: eu já fui ao templo, falei com o sacerdote, levei o meu novilho, ele sangrou e aspergiu sangue, eu estou pura. Portanto, vamos pecar, porque amanhã eu simplesmente começo todo esse processo outra vez. Religiosidade sem submissão. Pense no caso de Caim, um homem religioso, ofereceu ao Senhor, fez sacrifícios até primeiro que Abel, mas foi rejeitado. Todos eles enganaram-se, confundindo religiosidade com obediência à palavra. Nenhum deles era submisso. O fariseu era orgulhoso, julgava os outros e baseava sua salvação em suas próprias obras mortas. A mulher adúltera de Provérbios, embora oferecesse sacrifícios, estava pensando no próximo jovem falto de juízo que ela ia subverter e levar para a cama. Caim praticava religião com suas ofertas, porém destituído de justiça. Ele era filho do maligno. Religiosos, mas enganados. O maior engano de todos os tempos. O que significa submissão? Já que Deus quer submissão e não religiosidade, o que é submissão? Submissão é o amor em ação. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas na cabeça dele. E ele vai ficar se perguntando: como posso maltratá-lo tanto e ainda assim ele ter estima por mim? Ele foi modificado e transformado pela cruz. Eu quero essa cruz, eu quero o Deus dele, porque sendo inimigo dele, ele ainda é meu amigo. Submissão é a prática das boas obras como resultados da fé. Dá a quem te pede, não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Submissão é a prática do perdão em nome de Cristo. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Orai pelos que vos perseguem, fazei bem aos que vos maldizem e vos maltratam. Submissão é a prática da reconciliação. Bem-aventurados, felizes, os pacificadores, os mansos de coração, porque estes herdarão a terra. Não sairão da presença de Deus, pelo contrário, estarão na presença de Deus por toda a eternidade. Eu quero crer pela fé que diante de mim ou atrás de mim, ou dos meus lados, não existem religiosos, existem cristãos submissos. As reprimendas, as palavras mais severas de Jesus foram dirigidas à classe dos religiosos. Não foram ditas às prostitutas, aos ladrões, aos samaritanos, leprosos, publicanos, pecadores. Não! As reprimendas mais contundentes foram direcionadas aos senhores da religião. Expressões duras como filhos do diabo, hipócritas, guias cegos, sepulcros caiados foram ditas aos mestres da lei. Por quê? Porque eles confundiram religiosidade com submissão. Segundo equívoco praticado por estes homens, que os levou ao maior engano de todos os tempos. Eles confundiram atividade com intimidade.
Senhor, nós profetizamos serviço cristão. Senhor, nós expulsamos demônios, serviço cristão. Senhor, nós operamos muitos, não foram poucos, muitos milagres, serviço cristão. E o que Jesus responde a estes? Eu não vos conheço. Vocês trabalharam para mim, mas não se relacionaram comigo. Erra quem pensa que a prestação de um serviço cristão garante salvação. Todo aquele que tem vida cristã necessariamente prestará um serviço cristão. Já que você não me chamou de filósofo um dia, eu achei esse negócio bonito, Deus me inspirou. Todo aquele que tem vida cristã necessariamente prestará um serviço cristão, mas nem todos os que prestam um serviço cristão necessariamente têm vida cristã. Antes de nos chamar para trabalhar, Deus nos chama para nos relacionar. O foco da vida cristã não é o trabalho decorre da vida cristã. O foco da vida cristã não é ser pastor, não é ser presbítero, não é ser missionário, não é ser presidente da mocidade, não é ser ministro de missões. O foco não é a atividade, o foco não é a obra, o foco é o Senhor da obra. A obra é apenas uma decorrência dessa vida íntima com o nosso Deus. Antes de dizer, ide após mim, Jesus disse, vinde a mim. Caim tinha trabalho, prestou um serviço cristão, uma oferta ao Senhor, mas ele não tinha relacionamento, ele era mau. De nada adianta envolvimento na obra sem comprometimento com o dono da obra. De nada adianta a profecia ou o comprometimento com a palavra do Senhor no púlpito se não temos comprometimento com o Senhor da palavra. O trabalho, queridos, foi inventado por Deus. Peca quem diz, se eu descobrir quem fez o trabalho, eu mato. Você vai ter que matar Deus. Deus quer que trabalhemos e frutifiquemos. Antes mesmo de o pecado entrar no mundo, a Bíblia diz, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. O trabalho, portanto, não é fruto da maldição do pecado. O trabalho é anterior ao pecado. O suor do rosto, os cardos e espinhos é que são resultantes da maldição. Isso veio depois do pecado. Agora olha para mim. Todo trabalho será maldito se ocupar o lugar da comunhão com Deus, seja que trabalho for. Vou evangelizar, mas isso está roubando momentos de intimidade, trabalho maldito. Vou ser ministro do evangelho, mas se isso nos tira a intimidade, trabalho maldito. Muito mais do que ativismo na obra, Deus quer que nós sejamos íntimos dele. A palavra foi, não vos conheço. Eu queria conhecer vocês de perto. E quando Jesus diz, não vos conheço, ele não está dizendo que não sabia quem eles eram. Tanto sabia que os julgou e os condenou. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu conheço vocês como frequentadores de cultos, mas não conheço vocês como meus cultuadores. Eu conheço vocês como tendo um nome escrito no rol da igreja ADGO, mas não conheço você como tendo o nome escrito no livro da vida. Eu conheço você como um cantor evangélico, mas não conheço você como meu adorador. Eu conheço você como um filho do seu João, filho da dona Severina,
mas não conheço você como filho do Deus vivo. Quando ele diz, eu não vos conheço, o que o Senhor está clamando é por intimidade. Só é possível conhecer alguém sendo íntimo dela. Quanto maior intimidade um marido e uma esposa têm mutuamente, mais eles se conhecem. Chega um momento que essa intimidade é tão grande que são capazes de adivinhar o que o outro quer. Por conta de quê? Intimidade, porque a intimidade gera conhecimento. O Espírito Santo está nos desafiando hoje a sermos íntimos de Deus, amigos de Deus, colados com Deus. Nós não podemos ser íntimos dele, gastando 1 minuto em oração. Bom dia, Jesus, boa noite, estou dormindo. É impossível. Não dá para ser íntimo de Jesus apenas com um culto semanal, como se fosse uma vacina. É impossível. O culto precisa ser diário. Irmão, eu entendo que você não possa vir ao culto todos os dias, mas isso não significa dizer que você não possa ser um adorador em todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o seu carro, fazendo as suas compras, lavando as suas louças, irmã, arrumando a sua casa, capinando o seu quintal, lavando o seu carro, se interagindo com as pessoas, mas em espírito, conversando e gerando conhecimento e intimidade com Deus. É isso que significa orar sem cessar. Estes, do qual o texto fala, eram ativos na obra, mas não eram amigos de Deus. Antes de dizer, ide por todo mundo, Jesus nos chamou para nos relacionar com o Pai. Antes de tudo, Jesus anela conhecer você e ser conhecido por você. Moisés e Deus eram tão íntimos que Deus disse para Moisés, eu te conheço pelo nome. Não quer dizer que Deus não conhecia os outros homens pelo nome. Deus está falando de intimidade. Eu sei quem você é. Nós sentamos juntos, nós conversamos juntos, nós comemos juntos. Você vai trabalhar, você me leva. Eu estou no lugar, você está. Aonde eu vou, você vai. Nós temos companheirismo. Ei, olha para mim. Você é amigo de Deus. Você é íntimo de Deus. Você conversa com Ele de manhã, de tarde, de noite. Deus está nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Há uma amizade profunda. Você chora diante dele. Você se desmancha na sua presença. Seu quarto é um refúgio secreto de oração. Jesus quer te conhecer e quer ser conhecido por você. Terceiro equívoco praticado por esses homens. Eles confundiram liberdade com licenciosidade. Então lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Como faziam trabalho para Deus, julgavam ter liberdade cristã. E de fato todo crente tem. Mas a nossa liberdade não é para pecar. A nossa liberdade em Cristo não é um salvo-conduto para agirmos segundo os nossos próprios pensamentos. O texto diz que eles praticavam iniquidade, portanto eram licenciosos, sem freios, sem cabrestos. Por que foram rejeitados? Por causa da iniquidade. O que é iniquidade? A palavra iniquidade significa literalmente fora da lei. O termo vem do grego. Iníquo é uma referência àqueles que não têm restrições, tudo lhes é permissível. Nós não podemos confundir liberdade cristã com libertinagem. Agora escute isso. Muitos são os crentes, e eu não quero ofender absolutamente a ninguém. Minha esposa falou, Arnaldo, você vai pregar esse negócio mesmo? Eu falei, Ana,
2 semanas atrás Deus me deu essa palavra, está queimando no meu coração. Mas eu não tenho coragem de pedir o pastor Natanael para pregar no domingo. Eu vou para o meu quarto, oro e digo: Senhor, fala com teu servo e manda ele ligar para mim. Quando eu vejo a ligação: Arnaldo, dá para você pregar no domingo? Nunca vou pedir para pregar no domingo, nunca. Se o pastor esperar isso, ele vai cansar. Mas eu vou falar com Deus e dizer: Deus, tu me deste uma mensagem, há uma igreja precisando disso, meu coração está queimando, Senhor, fervendo, dá-me uma ocasião. Ela diz: por que você não prega sobre a volta de Cristo? Até cantaram uns hinos aqui que encaixavam. Eu digo: será se eu me enganei? Mas eu tenho certeza que não. Porque eu disse para ela: se eu tentar qualquer outra coisa que não o maior engano de todos os tempos, não vai dar certo, Ana. Então escute isso: confundir liberdade com licenciosidade. Muitos são os crentes que não respeitam as autoridades, os governantes, não consideram e não honram os seus pastores. A exposição das escrituras com seus preceitos e mandamentos não lhes atraem absolutamente nada. São crentes fora da lei. Eu não estou falando da lei mosaica não, por favor, o pastor já pregou sobre isso. Muitos são os crentes que não respeitam a indissolubilidade do casamento. Não querem a verdade de Deus, querem sua própria verdade. Alimentam mentiras, ódio e sentimentos de rebeldia. Muitos são os crentes que não têm o Senhor para lhes dirigir o casamento, os negócios, o dinheiro, as amizades, a declaração do imposto de renda, o trabalho, as relações sociais e as relações com seus pais. Deus não é Senhor, sabe por quê? Porque eles são iníquos, eles são agentes do reino fora da lei. Na verdade, por conta disso, nem agentes são. Muitos são os crentes que não querem exercer justiça, misericórdia e perdão. Estão mais preocupados com o exercício do corpo físico do que com o exercício da piedade. Enfim, vivem fora da lei de Deus. São como os hebreus nos dias dos juízes, que fazia tão somente o que lhes parecia reto aos próprios olhos. Eu queria encorajar você a ler o livro de Juízes. Sansão, Jefte, Débora e tantos outros. Olha o que acontece nessa época. Eles pecam, Deus manda juízo, uma nação os subverte, eles se voltam para Deus, se arrependem, Deus manda o juiz e os livra. Mas Deus os livra só para eles fazerem tudo de novo. É uma ciranda, não para nunca, é um efeito dominó. A transgressão nunca acaba. É Deus levantando um, depois tem que levantar o outro, porque o povo está sempre se corrompendo. Eles eram iníquos, fora da lei. Aí o texto sagrado de Juízes termina dizendo exatamente isso, que nos tempos dos juízes, cada um fazia segundo o seu próprio juízo e andava segundo os seus próprios olhos. Olha para mim, irmão. Eu estou olhando para as pessoas que têm guias. Eu estou olhando nessa noite para a gente que tem um pastor. Eu estou olhando nesse momento e contemplando pessoas que têm um Senhor. Eu estou olhando para a gente que não anda de qualquer maneira, que não faz o que dá na teia, que não é movido por sentimentalismo, por raiva, ódio ou picuinha. Eu estou olhando para a gente que admira, e não só me admira, mas anda segundo diz as Escrituras. Eu não estou olhando para uma congregação de iníquos, eu estou olhando para a gente que cumpre a lei de Deus. Quarto lugar, o maior engano de todos os tempos. Profetas, mas enganados. Exorcistas, mas enganados. Operadores de milagres, mas enganados. Quais foram os equívocos que os levaram a esse tamanho engano? Primeiro, confundir religiosidade com submissão. Segundo, confundir atividade com intimidade.
Terceiro, confundir liberdade com licenciosidade. Quarto equívoco, e eu paro aqui. Eles confundiram o testemunho dos homens com o testemunho de Deus. Eles disseram: Senhor, nós temos um testemunho, nós profetizamos, nós expelimos demônios, Senhor, nós operamos milagres. Procura as pessoas beneficiadas pelo nosso ministério e elas falarão ao nosso respeito. Gente morta ressuscitou, pode dar testemunho de nós. Gente que estava na cadeira de roda foram levantados, cegos viram, surdos ouviram, milagres sem número aconteceu. Todo esse povo pode falar ao nosso respeito. E nós mesmos somos testemunhos de que fizemos tais coisas. Mas olha para mim, querido, o meu testemunho, o seu testemunho e o testemunho dos outros é o que menos importa quando o assunto é salvação. A única coisa que importa é o testemunho de Deus. Jesus diz: eu não vos conheço, eu não posso testemunhar sobre vocês. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, se dizem se você é um homem, uma mulher de Deus. Não importa que as pessoas te afaguem, batem nas suas costas e te digam grande pregação, você é dotado, capacitado, habilidoso, você tem dons, você é de Deus. Escute, se Deus não comunicar com o seu espírito que você é filho dele, nada disso resolve. Teve uns judeus que achavam que eram filhos de Deus. Eles disseram: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Sabe o que Jesus disse para eles? Vós tendes por pai ao diabo. Qual é o testemunho que vale? Todos nós conhecemos a história de Jó e sabemos sobre o testemunho incrível, extraordinário que Deus deu a respeito dele. Deus destacou pelo menos 4 características do caráter de Jó. Deus olha para Satanás, o enganador, ele diz: observastes tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus abre a boca e diz: Jó é íntegro. Deus abre a boca e diz: Jó é reto. Deus abre a boca e diz: Jó é temente a mim. Deus abre a boca e diz: Jó se desvia do mal. Olha para mim. Deus pode dizer estas coisas ao seu respeito? Porque se Ele não puder dizer isso, você está cometendo um dos maiores enganos de todos os tempos. Achar que é salvo, quando na verdade não é. Achar que tem um nome no livro da vida, quando na verdade não tem. Você não acha curioso que o diabo chegue até Jesus e lhe faz a seguinte proposta: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, para que não tropecem em pé em pedra. O que o diabo queria com essa tentação? Me prova, dá-me um testemunho por sinais. Transforma a pedra em pão, pula do pináculo do templo. Se nada te acontecer, esses sinais servirá de testemunho que você é de fato o Filho de Deus. Jesus rejeitou todos esses sinais. Eles não me interessam. Isso não significa absolutamente nada para mim. Prodígios, sinais, línguas estranhas, profecias, dom da palavra, dom de sabedoria, pregação, todos os dons juntos num homem só, não lhe dá testemunho de aprovação divina. É possível ter todos os dons e não ser um aprovado. Sabe por que Jesus não caiu nessa dos sinais?
porque ele confiava não no testemunho dos sinais, mas no testemunho do seu pai. Há pouco ele saíra de dentro da água e ouviram uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso basta. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo não testifica no seu coração, querido, fique preocupado, não durma essa noite, passa a noite no escuro, vai para o seu quarto, rejeita a cama, não queira saber de travesseiro, não passe na pizzaria antes, não vá no dog do Geleia antes. Cadê ele? Está aqui? Levanta a mão. Não adianta você pensar isso, não, eu tenho que pregar a palavra. Minha esposa quis me demover, não conseguiu, imagine você. Eu estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Não pense que eu quero dizer que nós temos que ser perfeitos. Existe uma diferença entre gente que erra, mas é inclinado a Deus, e gente que não tem nenhuma inclinação a Deus e por isso constantemente erra. Todos os grandes homens de Deus erraram, mas os corações dele havia uma chama por Deus, uma fome por Deus, uma inclinação. Pecavam quase que chorando, arrependiam-se com profundidade, desejavam ardorosamente voltar no tempo e não ter feito o que fizeram. Isso é arrependimento. Haviam frutos desse arrependimento. Zaqueu peca, gera frutos, e por causa do fruto do arrependimento ele é salvo. Mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu quero ir bater de porta em porta, de casa em casa, e eu quero reparar todos os meus danos. Isso é arrependimento. Eu creio que o Espírito Santo está desafiando muitos crentes hoje aqui a se arrependerem, para que no dia do Senhor, muitos naquele dia, ele está falando de um futuro, de um juízo. Irmãos, o juízo divino é real. A Bíblia diz que está destinado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não podemos brincar com estas coisas. Oh, meu querido, você tem ouvido mensagens da boca do pastor dessa igreja e de muitas outras pessoas inflamadas pelo Espírito, mensagens que estão preocupadas com tua alma, que de repente você olha, poxa, sem graça, eu preferi uma mensagem diferente, que me animasse o ânimo, eu preferi uma mensagem que me falasse de carros e casas no Lago Sul, eu preferi uma mensagem de promessas. Amado irmão, por favor, acorda! Nós estamos na iminência da volta de Cristo, e muitos dirão: Senhor, nós profetizamos, expelimos demônios, nós fizemos maravilhas, porque nos rejeita. Em outro livro do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, o texto com mais profundidade fala sobre isso, dizendo assim: Senhor, nós assentamos na tua mesa, tu nos ensinastes nas nossas praças. E o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci. Agora, diante da realidade do arrebatamento, Deus deseja com essa mensagem nos motivar, nos transformar, nos mudar. Nenhuma mensagem vem para condenação, senão para restauração. Deus não tem prazer na morte do ímpio, deseja antes que todos sejam salvos e lhes sobrevenha o tempo do refrigério. Amigo, pega essa oportunidade, pega essa palavra. Não porque saiu da minha boca, ela não é minha, meu coração estava fervendo, eu não pedi para pregar. Não é a palavra que sai da boca do pastor, são palavras de Deus. Confira nas escrituras, julgue, seja um bereano, seja inteligente. Deus está lhe dizendo: prepara, ó Israel. A Bíblia está nos dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Estes encontrarão Jesus na glória, e os demais serão rejeitados
porque cometeram o maior engano de todos os tempos.